O que cabe num pendrive? Fotos de família, trabalhos de faculdade, talvez umas músicas velhas. No pendrive que destruiu minha vida, cabia o poder e a podridão de Brasília inteira. Uma coisinha de plástico que transformou meu filho em assassino e depois em fantasma. A história que vou contar não passa no jornal. Se você tem estômago para voar para a verdade por trás das manchetes, então me escute. Siga este relato e comente o que faria no meu lugar. Porque a sujeira é muito maior do que parece. A televisão da cozinha, um modelo antigo de tubo, mostrava a foto do meu Léo. A legenda dizia: assassino de delegado. Eu olhava para aquela imagem granulada e não via o monstro que eles pintavam. Via o menino de 7 anos que escondia o rosto no meu vestido quando o trovão roncava forte. Desliguei o aparelho no botão, o chiado da estática morrendo num suspiro. Eles podiam chamar meu filho do que quisessem, mas eu sabia de onde a ordem tinha vindo. Vocês acham que sabem como funciona. Acham que o chefe do morro é um rei sentado num trono de plástico, mandando em tudo. Que engano! Aquele homem na TV, o delegado, não foi o primeiro a cair, e a ordem para derrubá-lo nunca sobe a favela. Ela desce, de carro blindado, com ar-condicionado no máximo e cheiro de perfume caro. A ordem vem de terno e gravata, com a voz mansa de quem nunca precisou sujar as próprias mãos de sangue. Ele me explicou tudo numa noite de chuva, a goteira no canto da sala marcando o tempo da nossa desgraça. Mãe, é um serviço pro doutor, ele disse. A voz baixa, quase um sussurro. Não era sobre vender droga. Não era sobre tomar boca de fumo. Era um favor político. O doutor, aquele deputado que vive sorrindo na propaganda eleitoral, tinha prometido legalizar a comunidade, dar o título de propriedade para cada um de nós, acabar com o medo do trator derrubando nossa história. Em troca, ele só pedia uma coisa: que o Léo usasse o delegado para transportar um pacote, um pendrive. Dentro dele, segundo meu filho, havia um dossiê, uma coleção de pecados dos inimigos políticos do doutor. Era para ser simples. Um leva e traz, um trabalho de logística. É a nossa chance, mãe. A chance de ter o que é nosso de papel passado. Ele repetia. A mão dele, que um dia segurou meu dedo com força para atravessar a rua. Agora gesticulava sobre um plano sujo. Eu servi café para ele. Minhas mãos tremendo tanto que a xícara batia no pires. Fingi que era o frio da chuva, mas era medo. Eu via nos olhos dele a mesma empolgação de quando era menino e falava do campeonato de futebol do morro. Ele acreditava de verdade que estava fazendo algo bom, um mal necessário para um bem maior. Ele via a escritura da nossa casa. Eu via a certidão de óbito da alma dele sendo assinada naquela mesa de cozinha. O primeiro pagamento não veio em dinheiro. Dinheiro chama a atenção. Veio na forma de uma antena de TV a cabo instalada na nossa laje. De repente, tínhamos todos os canais do mundo. Léo sentava no sofá, orgulhoso, passando pelos canais de filme como se tivesse conquistado o mundo. Para ele, era um troféu, a prova de que o plano estava dando certo. Para mim, cada imagem colorida naquela tela nova era um borrão de vergonha e pavor. A náusea subiu forte numa terça-feira. Léo assistia ao canal do Congresso. E lá estava ele, o doutor, no púlpito, com a bandeira do Brasil atrás. Ele falava, com a voz firme e o rosto sério, sobre a necessidade de mais segurança pública, de combater o crime com mão de ferro. Meu filho olhava para ele com admiração, com respeito, e eu precisei correr para o tanque, vomitando o pão com manteiga do café da manhã. O gosto amargo do fel era o gosto daquela hipocrisia. O conforto comprado com a desgraça alheia tem um peso diferente. A geladeira nova, que não fazia mais aquele barulho de motor velho, parecia me acusar em silêncio. A comida dentro dela, das marcas mais caras, não descia. Como eu podia engolir o iogurte que talvez tivesse sido comprado com o preço da tranquilidade de outra mãe? O dinheiro sujo não alimenta.
Ele envenena. Ele compra o silêncio, mas te deixa surda para qualquer alegria que a vida ainda possa ter. Tudo mudou quando o delegado tentou ser mais esperto que o diabo. Ele viu o que tinha no pendrive e decidiu que valia mais do que o pagamento combinado. Ele tentou extorquir o doutor. E foi aí que o monstro de terno e gravata resolveu descer do seu pedestal no Leblon e subir o nosso morro. Ele não mandou recado, não mandou um dos seus capangas. Ele veio pessoalmente. Aquele homem pisou no meu tapete de frufru com seu sapato italiano de R$1.000. Eu estava na cozinha, fingindo lavar a louça, mas meus ouvidos eram 2 antenas. A água correndo na pia era só um disfarce para o som do meu coração batendo descontrolado. O doutor não gritou. Ele não precisava. A voz dele era fria como o cano de uma arma. Ele sentou Léo no nosso sofá, o mesmo sofá onde meu filho dormia quando era bebê, e encostou a pistola na cabeça dele. Eu vi pelo reflexo na porta do armário. Você resolve, o doutor disse, a voz calma, quase didática. Ou sua mãe vai ter que aprender a cozinhar para outro filho. Naquele instante, o meu Léo, o cicatriz, o gerente temido na comunidade, encolheu. Ele virou um menino de 12 anos de novo. O menino que chorou porque a chuteira rasgou. Ele tremia, e um fio de suor escorreu pela sua têmpora. Ele só balançou a cabeça. Um sim mudo, um sim de cão, adestrado pelo medo. A invasão da nossa casa não foi feita pelo caveirão, com soldados de farda preta. Foi feita por um homem só, de terno cinza, que exalava poder e maldade. Ele não arrombou a porta. Entrou pela frente, como visita. Mas a presença dele contaminou cada canto, cada objeto. Depois que ele saiu, o cheiro do perfume importado ficou no ar por horas. Uma lembrança fedorenta de que o verdadeiro perigo não usa touca ninja. Usa mandato parlamentar e imunidade. Léo marcou o encontro com o delegado. A desculpa era a entrega do dinheiro da extorsão. Uma emboscada. Ele saiu de casa sem me dar um beijo, sem olhar nos meus olhos. Apenas pegou a chave do carro e disse: "Fica com Deus, mãe." A voz dele estava morta. Eu sabia que ele estava indo para o seu próprio enterro. O enterro da sua consciência. Corri para sapotar a janela do quarto. A única que dá vista para a parte baixa do morro. O asfalto. Dali de cima, o mundo vira um brinquedo. Os carros são carrinhos. As pessoas, formigas. A noite estava escura, sem lua. Eu prendi a respiração. E então, vi. Não vi os rostos. Não vi a arma. Vi apenas os flashes. 3, 4, 5 clarões rápidos, silenciosos pela distância. Pareciam estrelas cadentes ao contrário, nascendo do chão e morrendo no mesmo instante. Cada flash, um tiro. Cada tiro, um pedaço da alma do meu filho que se partia para sempre. O som demorou 1 segundo para chegar. Abafado, como se fossem fogos de artifício de festa junina. Um pop, 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 seco. O mesmo som que Léo, quando criança, imitava com a boca enquanto brincava de polícia e ladrão com os amigos na viela. Naquele momento, olhando os flashes lá embaixo, eu soube que a brincadeira tinha já acabado. O menino que brincava de morrer tinha, finalmente, aprendido a matar. E algo dentro de mim morreu junto com aquele delegado. Ele voltou para casa 2 horas depois. Entrou quieto. Tirou os sapatos sujos de barro na porta. Não havia uma gota de sangue na roupa dele. Ele caminhou até a cozinha, abriu a geladeira e pegou a jarra de água. Bebeu direto do bico, como fazia quando era adolescente. Depois olhou para mim, os olhos vazios, e pediu: "Tem janta, mãe?" A frieza dele me quebrou em 1000 pedaços. Eu só consegui balançar a cabeça e esquentar o prato de arroz e feijão. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei sentada na cadeira da cozinha, olhando para essa imagem oca de Nossa Senhora Aparecida em cima da geladeira. Era ali que ele tinha escondido o pendrive original, o objeto de toda aquela desgraça. Uma fúria que eu não sabia que existia tomou conta de mim.
Não era pelo meu filho. Não mais. Era por mim. Pela mãe que ele estava matando aos poucos. Decidi que não ia mais ser a testemunha invisível. Com o coração na boca, esperei Léo dormir o sono pesado dos exaustos e peguei o pendrive de dentro da santa. Era frio e pequeno na minha mão. Um pedaço de plástico que continha o poder de destruir um homem poderoso. Eu tinha o contato de uma repórter, uma moça corajosa que já tinha feito matéria sobre a milícia. Anotei o número num pedaço de papel de pão e saí de casa antes do sol nascer. Pela primeira vez, eu ia lutar. A viagem de ônibus até a estação de trem foi um tormento. Cada passageiro que me olhava parecia saber o que eu carregava na bolsa. O suor escorria pela minha nuca. Eu me sentia uma criminosa, mas estava tentando fazer a coisa certa. Talvez fosse tarde demais, mas eu precisava tentar. Pelo menino que meu filho tinha sido, pelo pingo de esperança que ainda me restava. Eu precisava acreditar que a justiça ainda existia em algum lugar. Mas a justiça não anda de trem. Na plataforma lotada da Central do Brasil, 2 homens de terno me cercaram. Não eram do morro. Não tinham a marra dos traficantes. Eram quietos, profissionais. Um deles, com um sorriso educado, apenas estendeu a mão. Dona Lourdes, o doutor manda lembranças. A senhora deixou isso cair. Ele apontou para a minha bolsa. Sem violência, sem alarde, eu entreguei o pendrive. A minha rebelião durou menos de 3 horas. Sua proteção acabou. O outro homem disse, a voz baixa, quase um conselho de amigo. Volte para casa e cuide da sua família. É melhor para todos. Eles se viraram e sumiram na multidão como fantasmas. Fiquei parada ali, no meio do fluxo de gente indo trabalhar, sentindo o peso da minha derrota. Eu não tinha só perdido o pendrive. Eu tinha acabado de assinar a sentença de morte do meu filho e não fazia a menor ideia. Léo não precisava mais do pendrive para negociar. E o doutor não precisava mais dele para fazer o serviço sujo. A vida do meu filho, que um dia foi uma ferramenta útil, agora era só uma ponta solta, uma testemunha perigosa. O silêncio dele era a única coisa que ainda tinha algum valor. E o doutor sabia exatamente como comprar esse silêncio para sempre. A política, aprendi da pior forma, é a arte de apagar os rastros. Ele sumiu numa quinta-feira. Não houve tiroteio. Não houve operação policial. Ele simplesmente não voltou para casa. As horas se transformaram em dias. Eu andava pela casa, mexendo nas coisas dele, sentindo o cheiro dele no travesseiro, esperando ouvir o barulho da moto na viela. Cada sirene que eu ouvia na rua fazia meu estômago gelar. O desaparecimento é uma tortura lenta. Um luto que não pode começar porque não existe corpo para chorar. O recado final não veio por telefone, nem por um dos homens de terno. Veio de uma forma muito mais cruel. Uma vizinha, que trabalha na creche onde minha neta fica, me parou no portão. Dona Lourdes. Que chique sua neta, né? Um carro bonito vem deixar um presente para ela todo dia. Meu sangue virou gelo. Eram eles. Não estavam vigiando a mim, nem ao Léo. Estavam vigiando a pequena, a minha menina de 5 anos. O doutor não precisava me ameaçar diretamente. A mensagem era clara. Seu filho já era, mas sua neta continua aqui, ao nosso alcance. Fique quieta. Finja que nada aconteceu. E talvez, só talvez, ela tenha a chance de crescer, de ir para a faculdade, de ter a vida que seu filho não teve. Naquele momento, eu me tornei a refém perfeita. O meu amor pela minha neta era a garantia do meu silêncio eterno sobre os 2 crimes, o do delegado e o do meu filho. Hoje, eu continuo aqui, na mesma casa, na mesma cozinha. Acordo cedo, faço meu café, abro o meu pequeno restaurante de prato feito na entrada da comunidade. As pessoas me cumprimentam, me chamam de Dona Lourdes, perguntam pelo Léo. E eu sorrio, um sorriso que não alcança os olhos, e digo que ele está viajando a trabalho.
Eles fingem que acreditam. Eu finjo que é verdade. Vivemos todos nesse grande teatro da sobrevivência. Ninguém nunca mais falou no paradeiro do Léo. Para a polícia, ele é um foragido. Para o morro, uma lenda, um fantasma. Para mim, ele é a dor que eu engulo junto com o café amargo toda manhã. Ele é o rosto que eu procuro em cada jovem que passa na rua. Ele é o espaço vazio na mesa de domingo. Uma ausência que grita mais alto do que qualquer presença. Às vezes, a TV do restaurante está ligada no noticiário. E eu vejo o doutor sendo aplaudido de pé no Congresso, depois de ser reeleito com uma votação histórica. A plataforma dele? Combate duro contra o crime. As pessoas na rua o adoram. Dizem que ele é um homem de fibra, um homem de coragem. E eu olho para a matatela e sinto vontade de gritar, de contar para todo mundo quem ele é de verdade. Mas eu me calo. Lembro dos olhinhos da minha neta, do sorriso dela. E entendo que meu grito não mudaria nada. Só a colocaria em perigo. O sistema que o doutor representa é um monstro muito maior do que eu, do que meu filho, do que a nossa dor. Ele se alimenta do nosso silêncio, da nossa miséria, do nosso medo. E continua crescendo, cada vez mais forte, cada vez mais impune. Olho para a imagem de Nossa Senhora Aparecida em cima da geladeira, agora completamente oca, vazia por dentro. Assim como eu, ela não protegeu nada. A fé não me salvou. No fim, a gente que é daqui de baixo, a gente só serve para uma coisa: limpar a sujeira que eles fazem lá em cima. Seja com a vassoura e o rodo, limpando o chão que eles pisam, seja com o sangue dos nossos filhos. O doutor talvez seja presidente um dia, e o Brasil inteiro vai aplaudi-lo. Vão chamá-lo de salvador, de herói. E ninguém, absolutamente ninguém, nunca vai saber que a cadeira confortável onde ele senta, o poder que ele ostenta, tudo isso foi construído em cima do corpo desaparecido do meu menino. Do meu Léo. A história dele foi o alicerce invisível para a glória de um monstro. Eu sei que não posso mudar o passado, mas talvez, contando isso para vocês, eu possa plantar uma semente de dúvida. Da próxima vez que virem um político prometendo ordem e segurança, perguntem-se de onde vem a autoridade dele. A história do meu filho não é única. Acontece todo dia, em cada favela deste país. Se você acredita que essas histórias precisam ser contadas, compartilhe este relato e comente. O silêncio só serve para proteger os culpados. A televisão da cozinha, uma CCE velha que ganhei do meu antigo patrão, cuspia a foto do meu Léo. A legenda em letras garrafais gritava: assassino de delegado. Eu olhava para aquele rosto e não via o bandido. Via o menino que ralava o joelho na viela e corria para o meu colo. Com a mão suja de massa de pão, estiquei o braço e girei o botão até a tela virar um pingo de luz e morrer. O silêncio que ficou era mais barulhento que o noticiário. Vocês olham para aquela foto e veem um monstro. Eu olho e vejo uma vítima. A primeira de todas. A mão que eles dizem que segurou uma pistola, eu conheço. É a mesma mãozinha que se agarrava no meu dedo com força para atravessar a rua, com medo dos carros. Vocês veem a cicatriz no rosto dele e pensam em briga de bandido. Eu lembro do tombo de bicicleta, do choro assustado e do meu beijo que, naquela época, ainda curava tudo. Acreditam mesmo que uma ordem dessas nasce aqui, no meio do esgoto a céu aberto e do cheiro de fritura? Que ingenuidade! Aquele delegado que morreu não foi o primeiro. E a ordem para calar a boca dele nunca sobe o morro. Ela desce. Desce do Leblon, de dentro de um carro blindado com ar-condicionado, cheirando a perfume importado e poder. A ordem vem de terno e gravata, com a voz mansa de quem nunca precisou nem limpar a própria sujeira. O que vou contar agora não está em nenhum inquérito policial. Não vai passar no Jornal das 8. É a verdade que se esconde debaixo dos tapetes chiques de Brasília. A história do meu filho não começou com um tiro. Começou com uma promessa.
A promessa de um homem poderoso que ofereceu o céu para a comunidade, mas que, no fundo, só queria uma alma para mandar para o inferno. E a primeira que ele escolheu para sacrificar foi a do meu menino. A desgraça chegou num envelope pardo, com o brasão da República. Ordem de despejo. A prefeitura ia revitalizar a área, que é o jeito bonito que eles têm de dizer que vão passar o trator em cima da nossa vida. Eu li aquilo e minhas pernas bambearam. 30 anos construindo cada parede dessa casa com o suor do meu rosto. Para um homem de caneta chique decidir que a gente não existia mais. O Estado só lembrava da gente na hora de cobrar ou de destruir. Léo me encontrou na cozinha, abraçada com aquele papel maldito, chorando baixo. Ele não disse nada, só pegou o aviso da minha mão. Vi o rosto dele endurecer. O menino que chorou por uma chuteira rasgada sumiu. E no lugar apareceu um homem. A mão dele, que um dia eu ensinei a segurar o lápis, fechou-se num punho. Calma, mãe. Eu vou resolver. Tem um doutor, um homem forte de Brasília, que pode ajudar a gente. Foi a primeira vez que ouvi aquele nome. Ele me explicou tudo naquela noite. A voz cheia de uma esperança que me deu medo. Não era serviço para a firma. Não era vender droga. Era um favor político. Esse doutor, um deputado, precisava que um delegado levasse um pacote para ele. Um pendrive. Em troca, ele usaria o poder dele para dar o título de propriedade para cada morador. Imagina, mãe. Ninguém nunca mais vai poder tirar a gente daqui. Ele via a salvação. Eu via uma armadilha com uma isca bonita. Eu servi um café para ele. E minha mão tremia tanto que a xícara parecia uma britadeira. Ele não percebeu, ou fingiu não perceber. Cego pela própria fé naquele homem. Eu não disse, não faça isso, meu filho. Eu não consegui. O que eu ia dizer? Que preferia dormir na rua? Apenas balancei a cabeça e vi meu menino se afogar na promessa de um poderoso. Mal sabia eu que aquele simples favor era a primeira parcela da alma dele que estávamos vendendo. O primeiro pagamento não veio em dinheiro vivo, que chama a atenção e deixa rastro. Veio na forma de 2 homens quietos, que não eram da Sky nem da NET, instalando uma antena de TV a cabo na nossa laje. De repente, a tela chuviscada da nossa CCE antiga se abriu para o mundo. Léo, com o controle na mão como se fosse um cetro, passava pelos canais de filme com um orgulho infantil. Para ele, era um troféu. Para mim, cada imagem colorida era um borrão de vergonha. A náusea veio numa terça-feira. Léo assistia ao canal do Congresso Nacional, hipnotizado. E lá estava ele, o doutor, no púlpito, com a bandeira do Brasil atrás, falando com a voz firme sobre a necessidade de combater o crime com mão de ferro. Meu filho olhava para aquele homem com uma admiração que me revirou o estômago. Tive que correr para o tanque, vomitando o pão com manteiga. O gosto amargo do fel na minha boca era o gosto exato daquela hipocrisia. Logo depois, a geladeira velha, que roncava como um bicho cansado, foi trocada por uma Brastemp nova, silenciosa. E Léo a encheu. Não com o básico, mas com luxo. Iogurte Danone, queijo prato, filé mignon. Coisas que a gente só via na televisão. Mas a comida não descia. Cada garfada parecia pesar 1 tonelada. Como eu podia engolir a carne comprada com a tranquilidade roubada de outra família? Aquele dinheiro sujo não alimentava. Ele envenenava a alma aos poucos. A casa começou a mudar. A goteira que fazia uma poça no canto da sala foi consertada. As paredes ganharam uma mão de tinta nova. Ele comprou meus remédios de pressão para 3 meses de uma vez. Eram pequenos confortos que gritavam a origem maldita deles. Eu via tudo, em silêncio, fingindo uma gratidão que não sentia. Eu praticava a cegueira deliberada. Sabia de onde vinha, mas nunca perguntava, com medo de ouvir a resposta que meu coração já conhecia. Ele também mudou. Começou a usar um relógio dourado, grande, pesado.
Eu via o brilho no pulso dele e lembrava da mãozinha pequena que, anos atrás, segurava um relógio de plástico que vinha de brinde no salgadinho, com o mesmo fascínio. Aquele menino que se encantava com tão pouco, agora media o tempo em gramas e favores. O brilho do ouro no pulso dele parecia ofuscar o brilho que um dia ele teve nos olhos. Um brilho que nunca mais voltou. Os vizinhos comentavam: Dona Lourdes, seu filho é um homem de ouro, cuidando tão bem da senhora. Eles viam a fachada, a tinta nova na parede, a sacola de mercado cheia. E eu sorria, um sorriso que não chegava nos olhos, e concordava. Cada elogio era uma facada. Eu estava mais sozinha do que nunca, ilhada no meio daquela prosperidade podre, obrigada a fingir uma felicidade que me sufocava, enquanto via meu filho se afastar cada vez mais de quem ele era. Uma noite, ele chegou com um vestido novo para mim, dentro de uma sacola de loja chique do shopping. Eu olhei para o tecido macio e senti repulsa. Não precisava, meu filho, eu disse, a voz fraca. Ele não entendeu. Vi a confusão no rosto dele. A tristeza de quem não compreende por que seu esforço não traz alegria. Ele não sabia que cada presente era um tijolo a mais no muro entre nós. E eu não sabia que, muito em breve, o verdadeiro dono daquele muro viria cobrar o aluguel. Tudo mudou quando o delegado quis ser mais esperto que o diabo. Ele deve ter visto o que tinha naquele pendrive e achou que valia mais do que o combinado. Tentou extorquir o doutor. E foi aí que o monstro de terno e gravata resolveu descer do seu pedestal no Leblon e subir o nosso morro. Ele não mandou recado, não mandou capanga. Ele veio pessoalmente. E o sapato italiano dele, de R$1.000, pisou no meu tapete de frufru, trazendo a sujeira do asfalto para dentro da minha casa. Eu estava na cozinha, fingindo lavar a louça do almoço. Mas meus ouvidos eram 2 antenas parabólicas. A água correndo na torneira era só um disfarce para o som do meu coração, que batia descontrolado no peito, parecendo que ia rasgar minhas costelas. Ele não gritou. Homens como ele não precisam. A voz dele era fria, calma, cortante como vidro. Ele entrou sem pedir licença, e o cheiro do perfume caro dele impregnou o ar. Um cheiro de poder e de podridão que sufocava o cheiro do meu feijão. Ele sentou o meu Léo no nosso sofá, o mesmo sofá de napa rasgada onde meu filho dormia quando era bebê, enrolado na manta. E ali, naquele lugar de memórias sagradas, eu vi o meu menino, o temido cicatriz, encolher. O doutor não se sentou, ficou de pé, como um general diante de um soldado medroso. Pelo reflexo na porta de vidro do armário da cozinha, eu vi a cena que me assombra até hoje. Eu vi meu filho, o homem que mandava em tantos, virar um menino apavorado. A mão do doutor, cheia de anéis de ouro, foi até a cintura. Ele não tirou a arma com pressa. Foi um movimento lento, calculado, teatral. Ele tirou uma pistola preta, pequena, e encostou na têmpora do meu filho. O meu Léo não se mexeu, nem respirava. Um fio de suor escorreu do cabelo dele e desceu pela cicatriz que lhe dava o apelido. Naquele instante, a mão que segurava a arma era a mesma que, talvez, assinaria leis para proteger as nossas crianças. Que piada cruel! Você resolve, o doutor disse. A voz baixa, quase didática, como um professor explicando uma lição difícil. Ou sua mãe vai ter que aprender a cozinhar para outro filho. A ameaça não foi para o Léo, foi para mim. A bala era para ele, mas a dor eterna seria minha. E ele sabia disso. O meu menino, o meu homem, só balançou a cabeça. Um sim mudo, um sim de cão adestrado pelo medo. Um sim que entregava a alma dele e a minha junto, num pacote só. Depois que ele saiu, o silêncio na sala era pesado, grosso. Podia ser cortado com faca. O cheiro do perfume dele ficou para trás. Uma lembrança fedorenta de que o verdadeiro perigo não usa touca ninja nem chinelo de dedo. Usa mandato parlamentar e imunidade.
Léo continuou sentado no sofá, olhando para o nada, a marca do cano da arma invisível ainda na sua pele. Ele não era mais o gerente do morro. Era só mais uma peça descartável no jogo sujo de Brasília. Eu não disse nada. Apenas peguei um pano com quiboa e comecei a limpar o chão da sala, esfregando com força o lugar exato onde os sapatos caros daquele homem tinham pisado. Eu não estava limpando a poeira. Estava tentando, inutilmente, apagar a mancha daquela visita, a mancha daquela sentença. E eu sabia, com cada fibra do meu ser, que quando meu filho finalmente se levantasse daquele sofá, ele não sairia para resolver um problema. Ele sairia para cometer um pecado sem volta. Ele saiu de casa sem me dar um beijo, sem olhar nos meus olhos. Apenas pegou a chave do carro velho e disse: "Fica com Deus, mãe." A voz dele não tinha vida. Era um fiapo de som oco, como o vento que entra pela fresta da janela. Eu sabia, com aquele calafrio que só mãe sente, que ele não estava indo para um serviço. Estava indo para o seu próprio enterro. O enterro da sua consciência. Corri para a janela do quarto, a única que dá vista para o asfalto. Dali de cima, o mundo vira um brinquedo de criança. Os carros são carrinhos, as pessoas, formigas apressadas. A noite estava escura, sem lua, pesada. Prendi a respiração, o peito doendo, e esperei. E então, eu vi. Não vi os rostos, não vi a arma, não vi o sangue. Vi apenas os flashes. 3, 4, 5 clarões rápidos, silenciosos por causa da distância. Pareciam estrelas cadentes ao contrário, nascendo do chão e morrendo no mesmo instante, levando a alma do meu filho junto com elas. O som demorou 1 segundo para chegar, abafado, como se fossem os fogos de artifício da festa junina da igreja. Pop, 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 seco e sem eco. Era o mesmo som que o Léo, com 7 anos. Imitava com a boca enquanto brincava de polícia e ladrão com os amigos na viela. Naquele momento, olhando os flashes lá embaixo, eu soube que a brincadeira tinha acabado para sempre. O menino que brincava de morrer tinha, finalmente, aprendido a matar de verdade. E um pedaço de mim morreu junto. Ele voltou para casa 2 horas depois, parecendo um fantasma. Entrou quieto, tirou os tênis sujos de barro na porta. Não havia uma gota de sangue na roupa dele, mas a alma estava encharcada. Ele caminhou até a cozinha, abriu a geladeira e bebeu água direto da jarra, como fazia quando era adolescente. Depois olhou para mim, os olhos vazios, e pediu com a voz de um estranho: "Tem janta, mãe?" A frieza dele me quebrou em 1000 pedaços. Ele sentou à mesa, e eu servi o prato de arroz com feijão e um ovo frito. Ele não comeu. Apenas ficou ali, olhando para a comida, o garfo parado na mão. E então, o corpo dele começou a tremer. Primeiro os ombros, depois o corpo todo. O garfo caiu no chão com um barulho metálico que cortou o silêncio. Ele desabou da cadeira, se arrastou até mim e abraçou minhas pernas, chorando. Não era o choro de um homem. Era o soluço de um menino perdido, de uma criança que tinha acabado de ver o bicho-papão. Eu o levantei do chão, o meu menino grande, pesado, e o levei para o banheiro. Tirei a roupa dele como se ele fosse um bebê. A camisa cheirava a pólvora, a perfume caro e a medo. Abri o chuveiro e deixei a água fria cair sobre nós dois. Eu esfregava as costas dele, os braços, o rosto, com uma força desesperada. Eu não estava limpando a sujeira do corpo. Estava tentando, inutilmente, lavar o pecado da alma dele, arrancar a mancha que o doutor tinha colocado ali. Quando a água parou, eu o enrolei na toalha. Ele estava limpo, a pele vermelha de tanto que eu esfreguei. Mas quando olhei nos olhos dele, eu entendi. Não adiantava. O menino que entrou naquele chuveiro não existia mais. O homem que saiu era um estranho, uma casca vazia. Naquela noite, naquela água que escorreu pelo ralo, foi embora a última parte boa do meu filho.
Eu tinha dado banho em um assassino, mas quem saiu do banheiro foi um fantasma. Depois daquela noite, depois da água do chuveiro levar o cheiro de pólvora e a última inocência dele ralo abaixo, eu olhei para a casca vazia que era meu filho. Sentei ao lado dele na cama, o corpo dele ainda tremendo. A gente vai embora daqui. Léo, eu disse. A voz um fio. Vamos pra roça. Pra longe disso tudo. Longe do doutor. Longe de Brasília. Longe desse sangue. Pela primeira vez em meses, eu não era a testemunha invisível. Eu era a mãe, tentando salvar o que restava. Ele riu. Um som seco, sem alegria nenhuma. Ir pra onde, mãe? Acha que o doutor não me acha até no inferno? Não tem pra onde fugir. Meu nome já tá escrito no livro do diabo. A tinta é dele. Ele virou o rosto para a parede. O rosto do homem derrotado, que já aceitou a própria cova. A cicatriz no rosto dele parecia mais funda. Como se a própria pele estivesse se rendendo à desgraça que tinha tomado conta da nossa vida, da nossa casa. Eu segurei o rosto dele. O mesmo rosto que eu beijava para sarar machucado de bola. Lembra da terra da vovó? Aquele lugar com o rio que a senhora contava? A gente vai pra lá. Ninguém conhece a gente. Você arruma um trabalho na oficina. Eu planto uma horta no quintal. A gente come o que plantar, Léo. Comida limpa. Uma vida limpa. Eu vendia pra ele um sonho que nem eu mesma sabia se era possível. Mas a minha voz não podia fraquejar. Algo no que eu disse, talvez a palavra limpa, pareceu quebrar a armadura dele. Um brilho de menino assustado voltou aos olhos dele. Ele me olhou de verdade, não mais como o gerente do morro, mas como o meu Léo. Uma horta, mãe? Ele repetiu, a voz embargada, quase um sussurro. E então, ele desabou no meu colo, o corpo grande tremendo de novo. Mas dessa vez não era de trauma, era de um pingo de esperança. Ele concordou com a cabeça. Um sim, desesperado. Começamos naquela mesma madrugada. O plano era sair antes do primeiro galo cantar. Pegamos uma mala velha, de lona, que estava em cima do guarda-roupa. Eu coloquei umas fotos nossas. A imagem de Nossa Senhora que ficava na sala e 2 mudas de roupa. Ele, em silêncio, pegou um maço de dinheiro de debaixo do colchão. O dinheiro sujo que compraria nossa passagem para a vida limpa. A ironia fez meu estômago revirar, mas eu engoli o nojo. Era o preço da fuga. Sentados no chão da sala, com a mala entre nós, a gente riu. Um riso baixo, cúmplice, frágil como um castelo de areia. Falamos sobre o ônibus pinga-pinga que pegaríamos, sobre o gosto do café feito no fogão a lenha. Ele disse que ia pescar no rio, como meu pai fazia. Naquele momento, naquela bolha de esperança, não éramos a mãe de um assassino e um assassino. Éramos só Lourdes e Léo, 2 fugitivos planejando a reconquista de uma vida que nos foi roubada. A mala ficou pronta, encostada na porta, como uma promessa. Léo adormeceu ali mesmo no sofá, exausto. O rosto dele, na penumbra, parecia o do menino de 12 anos de novo, sem a cicatriz, sem o peso do mundo. Eu o cobri com uma manta e fiz um carinho no cabelo dele. Vai dar tudo certo agora, meu filho, sussurrei pra ele. E pra vocês que me escutam, a gente vai sumir no mapa. Ninguém nunca mais vai nos achar. Mal sabia eu que o mapa do doutor era maior que o meu Deus. Ele sumiu numa quinta-feira cinzenta. Não teve barulho de tiro, não teve sirene rasgando a madrugada. Ele simplesmente não voltou para casa. As horas viraram dias, e cada dia era uma eternidade de agonia. Eu andava pela casa como uma alma penada, mexendo nas coisas dele, sentindo o cheiro dele no travesseiro, esperando ouvir o barulho da moto na viela. Cada carro que freava mais forte na rua fazia meu estômago gelar. O desaparecimento, vocês não sabem, é uma tortura lenta. Um luto que não pode começar porque não tem corpo para chorar. O recado final não veio por telefone.
nem por um daqueles homens de terno. Veio de uma forma muito mais cruel, mais suja. Uma vizinha, a mesma que trabalha na creche onde minha neta fica. Me parou no portão com um sorriso que não sabia o veneno que carregava. Dona Lourdes, que chique sua neta, hein? Um carro bonito, preto. Vem deixar um presente para ela todo dia na saída. Meu sangue não gelou. Ele virou pedra. Eram eles. Não estavam me vigiando. Estavam vigiando a minha menina. Vocês entendem o que é isso? O doutor não precisava mais do pendrive para me chantagear. Não precisava mais do meu filho para fazer o serviço sujo. Ele agora tinha a minha neta. A mensagem era clara como a luz do dia. Seu filho já era uma ponta solta que nós cortamos. Mas a sua neta continua aqui, ao nosso alcance. Fique quieta. Finja que nada aconteceu. E talvez, só talvez, ela tenha a chance de crescer, de ir para a faculdade, de ter a vida que seu filho não teve. Naquele momento, eu entendi o que era ser uma refém de verdade. A minha liberdade não importava. A minha dor não importava. A verdade sobre a morte do Léo não importava. A única coisa que importava era o sorriso daquela menina de 5 anos. O meu amor pela minha neta se tornou a corrente mais forte. A coleira invisível que o doutor colocou no meu pescoço. Meu silêncio era o preço da vida dela. E que mãe no meu lugar? Me digam, não pagaria esse preço sem nem piscar? Então eu me calei. Enterrei meu filho dentro de mim, num túmulo sem nome e sem flores. A mala da nossa fuga continuou ali no canto do quarto, juntando poeira, como um monumento à nossa esperança morta. Eu voltei a cozinhar, a sorrir para os vizinhos, a levar minha neta para a creche todos os dias. Eu me tornei a guardiã de um segredo que me corroía por dentro. A prova viva de que, para esses homens, o poder não tem limites e a família não é sagrada. É só mais uma arma. Hoje, eu continuo aqui, na mesma cozinha, com o mesmo cheiro de alho fritando e a mesma fumaça de óleo subindo. Meu pequeno restaurante de prato feito na entrada da comunidade é o meu palco e a minha prisão. As pessoas me cumprimentam, perguntam pelo Léo, e eu sorrio, um sorriso que não alcança os olhos, dizendo que ele está viajando a trabalho. Eles fingem acreditar, eu finjo que é verdade. Para a polícia, meu filho é um foragido. Para o morro, um fantasma. Para mim, ele é o espaço vazio na mesa de domingo. Às vezes, a TV do restaurante está ligada no noticiário, e eu o vejo. Vejo o doutor sendo aplaudido de pé no Congresso, reeleito com uma votação histórica. A plataforma dele combate duro contra o crime. As pessoas na rua o adoram, o chamam de herói, de salvador da pátria. E eu olho para a tela e sinto o gosto amargo da bile na garganta. Uma vontade de gritar a verdade para o mundo. Mas eu me calo, lembrando do sorriso da minha neta. Meu silêncio é o preço da vida dela. Eu olho para a imagem de Nossa Senhora Aparecida em cima da geladeira, oca, vazia por dentro. Assim como eu, a fé não me salvou. O Estado não me protegeu. No fim, vocês precisam entender. A gente que é daqui de baixo, a gente só serve para uma coisa: limpar a sujeira que eles fazem lá em cima, no ar-condicionado de Brasília. E a gente limpa de 2 jeitos, seja com a vassoura e o rodo, ou seja com o sangue dos nossos filhos, que eles usam como pano de chão.